Olá, meu amigo, minha amiga. Um desafio da humanidade, desde os primórdios e em todos os cantos do planeta, diz respeito a uma questão ainda muito presente e importante nos nossos dias num país como o Brasil. Como se enfrentar o criminoso? Como se debelar à criminalidade? Só as leis bastam? Bom, a humanidade aprendeu muitas coisas, dentre as quais é que só as leis não resolvem. Muitas outras ações podem evitar diminuir a existência de crimes. Por exemplo, identificando como agem alguns criminosos, os locais onde eles atuam. E quando eles atuam dentro do ambiente político, cabe às pessoas que têm essa percepção de divulgarem cada vez mais para a sociedade o que está acontecendo. Porque esses criminosos são os mais poderosos e perigosos, porque eles têm uma gama de poder muito grande que pode alterar a realidade de uma sociedade e pode levar também milhares e milhares de pessoas à morte, né? Como aconteceu aqui no nosso país. Então nada como a gente desmascarar as suas práticas, como eles agem e o que está por trás do comportamento dessas criaturas. Bom, eu vou conversar com vocês sobre essas questões e sobre outras também que estão acontecendo no dia de hoje aqui no nosso país, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha se você gostar, o seu comentário também, e se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vou começar aqui retomando um assunto que eu levantei ontem com vocês aqui, né? O governo usa convênios para atrair evangélicos. Bom, o governo está, de fato, levando em consideração uma realidade, que a questão da religião, ou a utilização da religião, tem um efeito na política concreta muito intenso. Então, tem que se enfrentar essa questão. Se muitas pessoas estão sequestradas, né, por uma mistura inescrupulosa de religião com política, é necessário que se entre para debater, para ilustrar, para contrapor o que está acontecendo. E aí tem algumas questões que eu faço questão hoje de levantar aqui com vocês, né? Ontem eu mostrei esse vídeo aqui para vocês, de um momento onde esse cidadão que se intitula pastor, ele faz ali, ele quase que faz um abono, né, do caráter de um criminoso, de uma pessoa absolutamente desumana, sem empatia. Porque quem se preocupa com o ser humano jamais teria colocado em risco uma única pessoa aqui no nosso país no período que nós tivemos uma pandemia. No entanto, isso foi desprezado. Se pensou nas questões materiais, na economia, mas não era nem isso que estava em jogo, não. A figura do inelegível, ele sabia, à época, que se a economia fosse muito ruim, né, ou a economia ficasse muito depauperada naquele momento, que isso poderia repercutir na sua aprovação enquanto governante, coisa que nós sabemos que ele nunca fez, né? Ou seja, governar. Então a gente se depara hoje, e a gente se deparou ao longo desses últimos anos, com uma grande empulhação. Se usar algum tipo de força espiritual, credibilidade religiosa, para se conferir algum tipo de passaporte político e eleitoral para um criminoso. Vejam só do que eu estou falando, escutando essa fala aqui. Vamos lá. Na história do Brasil, nunca. O que eu acabei de falar? Nunca na história do Brasil tivemos um presidente que honrasse o povo cristão, a Igreja de Jesus e Deus como Jair Messias Bolsonaro. Nunca. Pode falar o que quiser, pode não gostar, pode dizer. Eu não conheço na história e meu pai me ensinou a ler jornal desde que eu tenho... Bom, então, gente, aí o cara faz aqui uma... E muitos desses políticos que se apresentam como religiosos, né, empresários que se apresentam como religiosos, sempre usam essa expressão, né? Um deles é o Edir Macedo, que diz: Deus está contigo, Deus está conosco, né? Usa muito essa expressão. Bom, mas essa fala aí de que eu nunca vi alguém acreditar tanto em Deus, bom, dependendo de quem está falando, essa frase cabe para qualquer falador e para qualquer personagem. Essa fala caberia para qualquer ditador, qualquer criminoso, né? Porque é uma frase que pode ser utilizada por qualquer pessoa, né? Para ilustrar bem o que eu estou falando, não sei se vai ter problema com o YouTube, isso aqui é uma fivela de um cinto que está dizendo Deus está conosco em alemão, tá?
E vocês estão vendo aqui o símbolo, isso aqui foi mandado ser cunhado, né, pelo Adolfo do Bigodinho, nos anos 40, lá na Alemanha. Esse aqui é um anel, né? Colecionadores que buscam muito desses artefatos, né, da época da Segunda Guerra, conhecem bem esses artefatos, né? Símbolos que eram utilizados sempre citando Deus. Tudo aí citando Deus nos uniformes, nos chapeuzinhos, enfim, nas insígnias, em todos os cantos, né? Então, gente, isso não significa absolutamente nada. Isso é apenas o retrato de uma vigarice, dizer que aquela figura que foi responsável de uma forma direta por milhares e milhares de mortes, que só não foram piores ou em números muito maiores, porque você, eu, nós nos protegemos, nós andamos conversando com as pessoas para não se aglomerarem, para não tomarem remédios imprestáveis. Quando surgiu a vacina, nós todos fizemos campanhas a favor da vacina, porque se não fosse isso, nós estaríamos destruídos enquanto nação. Bom, então não tem nenhum tipo de credibilidade, além das profecias que eu conversei ontem com vocês, né, que nenhuma delas funcionou. Todos eles mentiram descaradamente para os seus fiéis para arrebanharem votos e poder político. A miséria para esse tipo de exploração da fé é muito funcional, né? Quanto mais pessoas estiverem miseráveis num país sem entender que a política é a forma de resolver os problemas concretos, essas pessoas caem nas mãos, no momento que elas estão mais desamparadas, mais desesperadas, nas figuras ou nas lábias de estelionatários, que é o que acontece em países que têm muita desigualdade social, como aqui no Brasil, e que permite com que esses vigaristas se aproveitem da fé e da fragilidade das pessoas, né? Bom, dentro desse contexto, aí a figura do inelegível publicou o seguinte, hoje, a luta do bem contra o mal. A luta do bem contra o mal, né? Então, ele já joga uma questão e a gente vai supor que ele está defendendo o lado do bem contra o lado do mal, né? No sistema carcerário, encontramos 750 mil detentos que representam 4 milhões de votos, quase todos dados a partido de esquerda. Vide comemoração nos presídios. Enfim, já a primeira infâmia, né, associando os criminosos com uma corrente política. Não lhes interessa qualquer outra pauta, né? Aborto, emprego, religião. A liberdade é o maior bem do que os detentos e familiares almejam. E a esquerda promete isso até mesmo uma impunidade para futuros crimes. Celular versus cervejinha. Isso nos mostra de o porquê o somatório das minorias quase sempre vencem as eleições. A esquerda acusa todos de homofóbicos, racistas, fascistas, misóginos, xenófobos, opressores. Bom, é isso que denota mesmo as pessoas que têm o comportamento vinculado à figura do senhor Jair, né? Realmente a coisa faz sentido. Agora, qual é a lógica? É que os grupos minoritários, eles vão se identificando com a esquerda e no final da história a esquerda sempre acaba vencendo as eleições. Mas a empulhação aí, gente, vai no sentido daquela fala que eu mostrei para vocês do empresário da fé, né? Se coloca na sociedade uma série de temores, de medos, de pautas morais, para que as pessoas amedrontadas votem em alguém que diga que está contra todas essas pautas. Só que essa figura, quando está no poder, o que ele faz? Ele ajuda a assaltar essas pessoas. A pessoa fica com conforto moral, né? Ah, votei alguém que defende que meu filho não case com outro homem, que minha filha não case com outra mulher. No entanto, esse cara está te roubando. Esse cara está aumentando o seu gás, está aumentando a sua luz, a sua água, está diminuindo o transporte público, as coisas estão ficando mais caras, o teu filho está sem emprego, sua filha está sem emprego, a escola dos seus filhos está uma porcaria. Enfim, o sistema de saúde está muito deficitário, você não consegue comprar a sua casa, mas, no fundo, se a figura que está proporcionando essa desgraça social toda é uma pessoa que defende uma pauta moral, aí você acaba suportando, né? Isso é um grande estelionato. E aí o que nós temos que fazer? Desmascarar
todos os dias esse tipo de discurso, para que essas pessoas que se alinham com esse discurso da direita, elas saibam, né? Gente, olha só, esse discurso de pauta moral, esse discurso de Deus, família, isso tudo é para te enganar, é para te iludir. Esses caras querem colocar estelionatários no poder que não tem nenhum tipo de identificação, de empatia com o seu problema, com a sua vida, com a sua existência. Eles querem mesmo que vocês morram, né? Ou que nós todos morramos, né? E não estão se importando nem um pouco com isso, como foi a figura do genocida junto com seus auxiliares, inclusive esses que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que defenderam também, atuaram contra o isolamento, que não queriam que as igrejas deixassem de arrecadar durante o período da pandemia. Tudo gente sem escrúpulos, né, gente? Então nós temos que combater isso todos os dias, é por isso que eu fiz questão de colocar esse nosso programa hoje com esse perfil, porque se a gente não enfrenta essas questões, elas vão passando de tempos em tempos com a mais absoluta normalidade. Então essa questão tem que ser politizada e nós todos temos que agir para desmascarar essas criaturas. O efeito é esse aqui, ó. Congresso dá à mendicância de emendas à aparência de assalto. O que está acontecendo? O Congresso cada vez mais tem sido preenchido com personagens que dizem que defendem as pautas morais, mas na verdade eles estão assaltando o povo que eles dizem que vão defender. O presidente da República, ele não pode interferir numa pauta relacionada a aborto, não pode a drogas. Essas são as questões que dizem respeito ao parlamento. E o parlamento tem sido eleito muitas vezes com grande poder econômico e com a ilusão dessas pessoas todas que acabam votando nesses estelionatários. A cada ano a gente vai ver o orçamento da nação sendo distribuído nas mãos desses criminosos. Daí a gente vê esse tipo de situação aqui, ó. Sem provar origem, irmão de Alcolumbre perde R$500 mil achado em malas. Um carro estava em São Paulo, teve uma abordagem policial, o motorista ficou desesperado, jogou 2 malas para fora do carro, as malas tinham juntas ali R$500 mil. Aí vem ali o cidadão atrás, quem era? Advogado, irmão de Davi Alcolumbre, senador da República. Aí ele não soube explicar a origem do dinheiro, aí o dinheiro está apreendido. Mas nós todos, né, suspeitamos como agem essas pessoas, sobretudo aquelas que estão no poder hoje. O clã Bolsonaro, por exemplo, para eles, aliás, eles não conseguem explicar, né? Nenhum deles conseguiu explicar até hoje por que compraram imóveis em dinheiro vivo, né? Como foi esse mundaréu de notas para adquirirem bens imobiliários, né? Então, gente, são essas questões que eu queria compartilhar com vocês. Esse discurso de Deus, pátria e família, isso é discurso para enganar trouxa, para roubar depois a vítima, como fazem os estelionatários e os mais perigosos estão na política / religião, infelizmente. Mas nós temos nosso espaço aqui, a gente vai acendendo nossos palitos de fósforo, né, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mais tarde eu encontro vocês. Tchau!